E temos um convidado especial, Gustavo Figueiroa, que é diretor de comunicação do Instituto SOS Pantanal. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Boa noite a todos. Obrigado, Rodrigo, Fabiola, Maurício, pelo espaço. Bom, inicialmente eu gostaria de pedir desculpas pelo atraso no início da transmissão. Nós tivemos alguns problemas técnicos, espero que já solucionados. Então podemos dar início aqui à nossa conversa. Nós chamamos o Gustavo para estar aqui conosco hoje porque o Pantanal vive uma das suas secas mais agudas da história, né? Na verdade, por conta da crise climática, a seca chegou antes da hora e, com isso, também antecipou o período de queimadas no Pantanal. O bioma já perdeu mais de 1.500.000 hectares de cobertura vegetal desde o início do ano por conta dessas queimadas, o que corresponde a mais ou menos 10% da cobertura vegetal do bioma. Gustavo, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona normalmente o ecossistema do Pantanal, porque lá é normal, né, ter períodos de inundações, períodos de seca e também um período de queimadas. Mas por que este ano tem sido tão atípico? Acho que é importante começar contextualizando que não é. Esse ano a gente está vivendo um outro ápice, mas isso já vem de alguns anos, né? O Pantanal ele é um bioma que vive, né? Depende desse pulso das águas, esse pulso da inundação. Então, geralmente, né, historicamente, a gente tem a temporada cheia e a temporada seca. O Pantanal não é um pântano que passa o ano todo alagado. O problema é que a gente tem visto ao longo das últimas 4 décadas, né, o Pantanal perder a superfície de água. Então, se a gente olhar os dados de satélite, né, nos últimos 40 anos, a gente vê que os picos de inundação têm sido cada vez menores. Em áreas, eles cobrem áreas menores e a água fica menos tempo no bioma. Então, o Pantanal está secando ao longo do tempo. E, consequentemente, né, com mais seca, tem mais fogo. O Pantanal é um bioma acostumado com o fogo, né? Ele evoluiu ao longo dos últimos 40 milhões de anos junto ao Cerrado, né? Com muita influência do Cerrado, que é um bioma que faz parte dos processos naturais do Pantanal, só que jamais nessa quantidade e intensidade que a gente tem visto nos últimos anos. Então, é um bioma que sempre teve bastante água, uma carga hídrica muito grande, agora secando, né? Gradativamente ao longo dos anos, a gente tem visto que esses incêndios não encontram mais, esses focos, né? Não encontram mais barreiras naturais como encontrava antes, e eles se espalham virando grandes incêndios, né? De grandes proporções. Então, essa é a grande preocupação. O Pantanal sempre viveu em equilíbrio, né, entre água e fogo, mas muito mais água do que fogo, muito mais água do que seca. O que a gente tem visto agora é que a seca tem predominado cada vez mais e a tendência é que o Pantanal continue secando nas próximas décadas. Gustavo, a gente conversou para fazer a matéria que está na edição de Carta Capital desta semana. A gente conversou no começo da semana, você falou de uma chuva que caiu no finalzinho da semana passada, que deu uma trégua nas chamas, né? Mas receio de que passasse as chuvas, as chamas voltassem. Eu queria saber como é que está a situação atual neste momento lá, e queria que você fizesse um paralelo também com 2020, que é quando se considera a maior queimada da história recente lá do Pantanal. Eu queria que você falasse um pouco, fizesse essa comparação com 2020. Certo. Essa chuva que veio, né, junto com a frente fria na semana passada, ela foi de grande ajuda. Então, um dos focos, né, uma das frentes de fogo que eu estava, por exemplo, nós do SOS Pantanal estávamos atuando diretamente, era uma na região da Inhacolândia, e que avançava fortemente, né, pelo Pantanal de Aquidauana, de Miranda, e essa frente fria conseguiu, com um pouco de chuva, né, conseguiu retardar esse fogo e extinguir ele em algumas pontas, permitindo não só extinguir, mas diminuir as chamas, permitindo que os brigadistas fizessem um combate direto. Porém, no Pantanal Norte, essa frente fria não chegou com tanta força e muito menos a chuva. Então, os focos lá, né, um principal foco que vem avançando lá da região de Barão do Melgaço, sentido Parque Estadual Encontro das Águas, continua avançando e continua muito preocupante. Então, é o que a gente já tinha avisado antes, né? Já veio os incêndios que estavam fortes em junho no Pantanal, eles foram amenizados por uma frente fria que também veio e segurou esse fogo. Só que assim que volta a esquentar,
muitas dessas áreas que queimaram, acontece reignição, né, nessas áreas. Então, muitos desses troncos, né, continuam queimando, mesmo com a chuva, né, são troncos que demoram semanas para apagar, é muita brasa, e continua o fogo de turfa, né, que é aquele fogo por debaixo do solo que pode avançar por quilômetros sem ninguém nem ver. Então, já era sabido, assim que a temperatura volta a esquentar, essa quantidade pequena de chuva não é suficiente para apagar de vez os incêndios. A gente precisa de muita chuva, porque o Pantanal está muito seco. Então, com esse pouco de chuva ajuda muito, né? É essencial, só que não resolve o problema. E comparando com 2020, as condições climáticas de 2024 estão piores do que 2020 para queimada, né? Esse ano a gente está vivendo a pior seca da história do Pantanal. Nunca foi registrado um ano tão seco no Pantanal quanto o 2024. Então, as condições climáticas para o fogo estão ainda piores do que 2020. Por isso, a gente viu que no primeiro semestre, né, se a gente comparar o primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2024, em 2024, a área queimada estava mais de 100% maior do que o que já tinha sido queimado em 2020 nessa mesma data do ano, nesse primeiro semestre. Isso quer dizer que esse ano vai queimar mais do que 2020? Não necessariamente. Isso vai depender de como está a resposta, né, dos poderes públicos, da sociedade civil. E a gente tem visto que a resposta começou mais cedo esse ano, começou mais enérgica. Então, mas não dá para saber. A gente aí não acabou o ano ainda, a gente não chegou no auge da seca. Então, o auge da seca deve ser tá começando a partir de agora, né, até setembro. Setembro deve ser o mês mais seco desse ano, que é o mês mais seco, é o ano mais seco da história do Pantanal. Então ainda tem muito chão pela frente, mas comparando, né, esse ano a gente está com um cenário climático pior, porém a resposta está sendo um pouco melhor. Então a gente conta com isso, né, com essa resposta mais rápida para evitar que esse ano bata o recorde que o 2020 já bateu. Gustavo, para além, né, dos acontecimentos das últimas semanas, né, dessa seca atual, né, que desse período está se iniciando aí de seca, o que você passa para a gente, nesses últimos anos, desde o abandono que houve, né, para a camada agora da fiscalização do IBAMA e dos trabalhos do governo, que você dimensionasse para a gente qual a ameaça, a grande ameaça hoje que sofre o Pantanal, e aí somando tantas questões, as mudanças climáticas, como também a questão humana, né, a questão da ação antrópica, que tem um papel muito grande, quanto também como você vê o papel do governo, desse novo governo, né, se comprometeu. A gente sabe que a Amazônia, né, digamos assim, a joia da coroa, sobretudo para a projeção internacional que tem, o governo, antes mesmo de assumir a presidência, o Lula assumiu internacionalmente uma série de compromissos em relação à Amazônia, mas internamente um dos compromissos foi realizar os planos de prevenção para cada bioma, isso não foi feito em relação ao Pantanal. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como você vê o grau de ameaça hoje e o grau de reação a essas ameaças do ponto de vista do poder público. Olha, o grau de ameaça do Pantanal hoje é muito alto, por vários fatores, né? Como você citou. O Pantanal, ele sofre pressão principalmente uma pressão externa. O Pantanal, ele depende exclusivamente, né, do seu entorno, do Cerrado e da Amazônia que ficam ali na bacia do Alto Paraguai, para o seu aporte de água. Mais de 80% da água que chega no sistema Pantanal, ora, vem do Cerrado, vem do sul da Amazônia, né? E essas regiões estão muito e continua chegando nessa conta. Então, a mesa do lado é causada principalmente porque do lado de fora está muito degradado. E isso somado a fatores climáticos, né, acelerados pelas mudanças climáticas, culminaram nesse ano de extrema seca que a gente tem visto, né, atualmente. Na questão do governo, né, com certeza muitas coisas podem ser melhoradas, isso não tem dúvida nenhuma. Porém, o diálogo desde o início da nova gestão melhorou muito. A gente tem tido diálogo, né? Nós fomos consultados para a construção desse plano de proteção de desmatamento do Pantanal. O plano já fizemos nossas contribuições, né? Então, o plano está em andamento. Mas é isso, o Pantanal precisa de uma atenção muito maior. Muitas ações têm sido feitas, né? A resposta a esses incêndios, por mais que poderia ter sido melhor e a prevenção poderia ter sido melhor preparada, esse ano a resposta foi mais rápida. Antes de chegar nos 500 mil hectares queimados, já tinha uma estrutura muito grande. É importante lembrar que isso não exima, né? Dizer que está tudo maravilhoso. Pelo contrário, os desafios ambientais são colossais. Então ainda tem muito a ser feito, muito mesmo.
Só que a gente percebeu essa melhora e não tem como, eu não vou mentir, né? Não tem como mentir aqui na parte ambiental. Tecnicamente falando, a resposta está sendo melhor. Nós temos sido mais ouvidos, né? A sociedade civil tem tido um lugar de fala maior e tem as nossas colocações, parte delas têm sido acolhidas. Mas ainda tem muito chão pela frente, principalmente no quesito prevenção. A gente ainda precisa avançar muito, não só em nível de governo federal, mas em nível de governos estaduais e municipais também, o quesito de prevenção e adaptação. As mudanças climáticas chegaram, esse é o nosso novo normal, e não tem como a gente negar isso mais, e a gente precisa se adaptar a esse novo normal. E a adaptação passa por planos de prevenção, planos de mitigação, entendendo aonde a gente está pisando e o que precisa ser feito para a gente não ter que correr atrás do rabo, literalmente, ano após ano, tentando apagar fogo, depois que já está de uma maneira descontrolada, né? Já fugiu do controle, que aí gasta-se muitos recursos, é um dinheiro torrado, porque uma operação de combate é muito custosa. Então, se a gente investir uma parte disso em prevenção, a gente vai evitar que muito desse fogo pegue e que essa situação calamitosa se instale mais uma vez, mais um ano seguinte, né? Como a gente tem visto desde 2020 no Pantanal. Bom, Rodrigo, gente, Hugo, eu queria fazer um claro, complemento, porque a gente traz essa questão na matéria, Maurício, dos planos, Sim. né, dos planos de combate ao desmatamento, e eu conversei com o presidente do IBAMA, né, para a minha matéria, e ele falou que já foram lançados o do Amazônia, o plano do Amazônia, e o do Cerrado, e agora em setembro vai lançar todos os outros 4 os pendentes, que é o Pantanal, Pampa, Caatinga e Mata Atlântica. Em setembro já está sendo lançado. não, tá certo, Fabiola. Gustavo, a gente tinha combinado um horário que eu sei que você tem um compromisso logo depois da participação aqui no programa da Carta, mas eu gostaria assim, antes de encerrar, fazer 2 perguntas para você. Você mencionou muito a questão do clima, né? E dessas interferências externas, né? Tanto na Amazônia quanto no Cerrado. Eu gostaria que você me dissesse se também existem pressões internas dentro do próprio bioma, de ação humana, de desmatamento, de abertura de pastagens, esse tipo de coisa. E, num segundo momento, que você falasse um pouquinho sobre a situação dos animais do Pantanal. Porque em 2020, salvo engano, nós tivemos ali aquele tenebroso saldo estimado de 17 mil animais mortos carbonizados durante as queimadas. Neste ano ainda não é possível fazer essa estimativa, mas já há alguns sinais de alerta, como a mortalidade de onças, né? Que é um bicho que tem características muito especiais e que normalmente costuma fugir desses focos de incêndio. Então, se você pudesse comentar esses 2 aspectos para finalizar, né, as pressões internas do próprio bioma, né, que levam ao aumento das queimadas, e como está a situação dos animais do Pantanal. Claro, acho que as pressões internas, principalmente, que a gente vê, é a ignição do fogo, começo do fogo. Acho que esse é o grande problema, né? Porque mais de 95% dos incêndios do Pantanal são causados por ação humana, sejam elas intencionais ou não. Mas tem a mão humana envolvida ali. A questão de pastagem, ela é um pouco diferente. A gente tem esse conceito, né, de queimada para abrir pastagem muito vindo da Amazônia. Porque a Amazônia é uma floresta tropical que não queima naturalmente, e realmente, né, os incêndios lá são causados diretamente, eles estão diretamente relacionados ao desmatamento. No Pantanal, o cenário é um pouco diferente, né? Tem muitas pastagens naturais, muitas áreas de campo naturais que servem, né, para o gado ali. Então, esse impacto do gado é muito menor do que a gente vê na Amazônia, por exemplo. Então, mas o que a gente tem, o problema são as ignições. Seja alguém que vai limpar pasto, seja alguém que vai fazer uma fogueira para pescar, alguém que vai queimar o lixo, alguém que coloca fogo para alguma outra atividade tradicional, né? Seja para coletar mel, coletar isca. Então, o fogo ele começa por diversas maneiras diferentes no Pantanal. E as pressões internas que a gente tem acompanhado são principalmente, né, o desmatamento que a gente viu que estava aumentando nos últimos anos, mas no Mato Grosso do Sul, uma legislação estadual foi montada, né, no final do ano passado, o SOS participou, né, ativamente, demos um suporte para a criação, né, dessa legislação, e a gente espera agora que com essa legislação esses números vão cair. Então, a gente tem agora, está na fase de monitoramento para ver se a legislação vigente vai realmente reduzir o número de desmatamento dentro da planície.
Então, mas, num modo geral, a maior ameaça continua sendo do lado de fora, no Planalto. Mas, e falando na parte dos animais, só uma correção, você falou de 17 mil animais, esse número é de 17 milhões de Desculpa, animais perdão. vertebrados. E é uma estimativa que provavelmente está subestimada, né? Porque várias dessas espécies onde que foram calculadas, não existem lacunas de conhecimento sobre densidade populacional, áreas onde elas ocorrem. Então, é uma estimativa com o que tem de dados que chegou nesses 17 milhões. O número oficial, com certeza, deve ser muito maior. E esse ano a gente também está vendo uma perda gigantesca, né, de animais e algo que a gente não viu em 2020, que foi onças aparecendo mortas. Isso não quer dizer que não morreram onças em 2020, né? Acho que encontrar animais ou não tem muito a ver com sorte também, com acaso, de se você está passando naquela região e encontrar um animal. Mas o fato é que esse ano já temos 3 onças pintadas confirmadas mortas pelo fogo. 2 filhotes na região ali da Inhacolândia e uma onça adulta na região de Miranda. Então, uma onça pintada, né? Uma onça adulta, principalmente, que é um animal super resiliente, animal ágil, que consegue nadar, escalar, correr. É um animal que tem muita agilidade. Morrer queimado pelo fogo mostra a velocidade e a intensidade dessas chamas. Então, acho que esse é um alerta, né? Se as onças estão morrendo, imagina vários outros animais que não têm essa mobilidade que as onças têm. Então, isso causa um impacto muito grande, né, para os animais, porque muitos deles têm tido suas populações reduzidas, né, por causa dos incêndios e dessa seca, essas secas históricas que a gente tem vivido. A seca também, o fogo é uma consequência, mas a seca também traz a morte de muitos animais, né, essa seca extrema. Então, essas populações estão sendo impactadas ano após ano, tendo seus limites de crescimento, né, diminuídos, e isso começa a modificar o ambiente do jeito que ele é hoje, né? Muitas dessas espécies deixam de ocorrer localmente, então fica um ambiente mais pobre, dá espaço para outras espécies que são menos restritivas, né, ocuparem aquele lugar. Então você começa a ter uma mudança, uma movimentação de espécies ali, outras ocupando ali, e isso não significa que é bom, né? Às vezes o pessoal, mas tem outras espécies ocupando, mas são espécies que são mais generalistas, que conseguem viver em outros lugares e estão ocupando essas regiões queimadas porque elas estão mais pobres, estão mais empobrecidas. Então é muito preocupante, né, o que a gente tem visto, principalmente em relação à fauna. O Pantanal é um bioma altamente denso, né, de biodiversidade, e esses incêndios que consomem proporções gigantescas, né, de 1,5 milhão de hectares para cima que a gente tem visto. Imagina o tanto de fauna que não é afetada direta e indiretamente com isso. Tá certo. Gustavo, eu agradeço muito pela sua atenção. Aproveito para convidar todos a ler a reportagem da Fabíola Mendonça, que tem o Gustavo como fonte, e tem também uma foto de abertura do Gustavo. O Gustavo é um fotógrafo de mão cheia, mas infelizmente a foto de abertura da matéria é uma foto extremamente dramática que mostra o bioma sendo consumido pelas chamas. Gustavo, muito obrigado e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado a vocês pelo convite e o SOS Pantanal está à disposição para sempre elucidar com fatos baseados em dados científicos, em conhecimento tradicional e dando uma visão holística, né? Uma visão 360 do que está acontecendo realmente. Aliás, eu não sei se dá tempo, mas eu ia te perguntar sobre uma coisa que eu me lembro dos anos Bolsonaro, que era um tal de boi bombeiro. Existe isso, não? Boi bombeiro um termo distorcido, né, que algumas pessoas usam, tirado fora de contexto. O que acontece? O gado, a presença de gado nas regiões, né, de algumas regiões do Pantanal, ele realmente consome o capim e deixa o capim mais baixo. Então, isso, quando o fogo vem, ele diminui a velocidade nessas áreas que o pasto diminuiu. Só que isso não significa, e aí o pessoal pegou isso de contexto e colocou como se o boi fosse a grande solução para tudo, né? E não é. Então é, tem sentido e relevância de que lugares onde existe pastagem, onde existe atividade pecuária no Pantanal, a grama fica reduzida, né? Então isso diminui a velocidade do fogo, fica mais fácil o combate. Só que isso não se aplica a todas as regiões do Pantanal. Isso não significa que fazendas que têm gado não queimam, muitas delas queimaram, né? Então é um fato que dentro de um contexto grande, né? Explica o que ajuda a avançar ou não o fogo, e esse fato foi tirado de contexto e colocado como se fosse a grande solução. E não é. Então é bom fazer jus a isso, né? Em partes é verdade, sim, a presença do gado diminui a quantidade de matéria orgânica disponível, e isso pode ser pensado, inclusive, né, em ações de manejo, em fazendas que têm gado, colocar o gado em uma região específica para evitar que se o fogo entre daquele lado,
ele pule para uma outra área de mata, só que isso faz parte de uma solução maior e muito mais complexa que passa pelo manejo integrado do fogo, pela conscientização das pessoas e muitos outros fatores. Então, esse é a falácia do boi bombeiro, né? Não existe boi bombeiro, boi não apaga fogo. O que acontece é que herbívoros, no geral, eles consomem matéria orgânica e isso reduz a quantidade de matéria orgânica disponível para queimar. Tá certo. Gustavo, obrigado. Desculpa, eu acho que eu já estou tomando seu tempo aqui. Gustavo vai entrar em outra transmissão daqui 3 minutos. Obrigado, Gustavo. Imagina, gente. Agora, Grande abraço para vocês. temos aqui também um segundo convidado para o nosso programa, que é o advogado Cacai. Seja muito bem-vindo, Cacai. Nós chamamos o Cacai aqui justamente para falar sobre essa esquizofrênica ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes, está sendo aí acusado de uma série de abusos por conta do vazamento de algumas mensagens trocadas por 3 de seus auxiliares que atuavam com ele ali no Supremo Tribunal Federal ou no Tribunal Superior Eleitoral. Essas mensagens foram reveladas pelo jornal Folha de São Paulo e, a partir delas, o ministro está sendo acusado de adotar um rito fora do usual, e está, enfim, cometendo uma série de abusos e contra-investigados no inquérito das fake news. Então, a primeira pergunta que eu faço para você, Cacai, é a seguinte: diante de tudo que você viu, das mensagens que foram reveladas e de tudo que foi noticiado sobre o caso, o ministro Alexandre de Moraes praticou algum ato criminoso ou algum ato que possa levantar suspeição sobre a sua atuação? Bem, primeiro, alegria estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. É um assunto importante, é sempre bom a gente poder esclarecer isso. Evidentemente que não praticou absolutamente nenhum ato. Eu acho que a própria reportagem, que é uma reportagem sensacionalista, ela, de certa forma, se você olhar com o olhar de quem quer ver, ela admite isso. Primeiro que é incrível uma reportagem dessa gravidade não ter ouvido nenhum advogado. E depois falou de uma forma meio indireta. Porque quem conhece um pouco dos tribunais superiores sabe que o ministro Alexandre agiu exatamente como age qualquer ministro ao coordenar o seu gabinete. Não há nenhuma irregularidade. Nós temos que ter a ideia de que o ministro, enquanto ministro eleitoral, à época ele presidia o Tribunal Superior Eleitoral, na época das eleições, ele tem poder de polícia. O artigo 41 da lei eleitoral dá ao juiz eleitoral o poder de polícia. Ele pode agir esponte própria, diferente do ministro do Supremo. O poder judiciário, em regra, é inerte, só é ser provocado. E o ministro Alexandre agiu exatamente dentro daquilo que a lei prevê. O que causa essa possibilidade de um uso indevido, até, do meu ponto de vista, com má fé, é porque nós estamos demorando tempo demais a terminar esses inquéritos. Nós já temos 3 inquéritos que estão relatados e o Ministério Público Federal, infelizmente, não toma uma atitude de denunciar. Ou arquiva ou denuncia. Com isso, há um desespero natural daqueles que estão sendo investigados, especialmente no 8 de setembro, de janeiro. A gente tem que pensar que as pessoas que foram condenadas até agora, esses pretendentes a terroristas há 14, 15 anos, estão presas. Estes que estão fazendo todo esse barulho agora no Congresso, os bolsonaristas mais encastelados ali, que estão querendo falar impeachment e tal, isso é um ato de desespero, porque eles sabem que se o processo tiver um andamento normal e regular, eles serão condenados a 25 anos de cadeia. Eu sou advogado criminal. Esse desespero, essa época pré-processual, é desesperador para quem está sendo investigado. Então, eles pegaram nada jurídico, o ministro Alexandre não fez absolutamente nenhuma irregularidade. Como é que funciona um gabinete? É bom explicar, às vezes, o que é óbvio, que eu estou advogado do Supremo há 40 anos. Antigamente, quando eu comecei a advogar, o ministro Supremo não tinha nenhum assessor. Depois, até muito pouco tempo atrás, alguns ministros, inclusive, se negavam de ter assessores. Hoje, com a quantidade de processos, são inúmeros assessores, juízes auxiliares e tal. Então, chega a tese, o ministro determina qual vai ser a decisão. Claro, ele é que determina, ele é o ministro, ele não pode delegar para ninguém qual vai ser a decisão.
e depois ele chama os assessores e fala, olha, tem que fazer desse jeito. E os assessores conversam entre eles, isso é absolutamente normal, levando jurisprudência, vê outros julgamentos, e depois o ministro pode e deve, ao ter aquele produto, aquele piloto, vamos chamar assim, dado que vai ser voto, que vai ser a sentença, é evidente que o ministro é que vai dar a decisão final. Ele pode falar, acrescenta isso, tira aquilo, busca tal coisa. Isso é absolutamente normal. Na questão eleitoral, que é o que está em jogo ali nessa reportagem de extrema má-fé, é mais interessante ainda, porque eram matérias públicas, o ministro mandava examinar questões que eram públicas para ver se existia alguma infração. E ele tinha obrigação de, em havendo infração, tomar providências. Então, quando diz, ele estava escolhendo o alvo, absolutamente. As pessoas que estavam se insurgindo contra as eleições, contra o Supremo Tribunal, contra os ministros do Supremo, eram pessoas que iam publicamente fazer isso. Elas que se expunham. Então, há uma legalidade absoluta nos atos do ministro. Não há o que, às vezes, maldosamente, talvez de má fé, algumas pessoas dizem, assim, mas o ministro Alexandre ele agiu ora como ministro do relator, lá do Supremo Tribunal Federal, ora como ministro que era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Essa é a regra constitucional e regimental. 3 ministros do Supremo revezam sendo ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Se alguém for contra isso, que mude a Constituição. Essa é a regra, não há nenhuma ilegalidade, não há nada que seja estranho, isso é o dia a dia dos tribunais. Então, é importante. Aliás, Cacá, tem um aspecto aí que eu acho interessante, é que assim, uma das críticas é que essas solicitações elas não eram formalizadas. E o ministro Alexandre de Moraes até se manifestou sobre isso, falando que seria esquizofrênico ele mandar um ofício para ele mesmo cumprir em outro tribunal. Eu acho que nós temos esse trechinho de vídeo. Seba, você pode passar para a gente, não? O caminho mais eficiente da investigação naquele momento era a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral. E, obviamente, foi dito, seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios. Hoje esse meio investigativo continua possível, esse compartilhamento de provas, que é um meio admitido pelo Supremo Tribunal Federal, hoje sim eu oficiaria a ministra Carmen, porque agora a presidência do Tribunal Superior Eleitoral é da ministra Carmen. Eu repito, desde o momento que saiu essa reportagem, que eu vi que isso é um movimento orquestrado, claro que tem também muita má-fé. Ao fazer a comparação com a Lava Jato, aí é a demonstração absoluta de má-fé. A Lava Jato, que nós vimos, era um juiz conluiado, coordenando procuradores da República, isso é impossível, isso é ilegal, isso é imoral, coordenando com a instrumentalização do Poder Judiciário e no Ministério Público, com a finalidade simples de atingir o poder. Não tinha nenhuma relação outra que não fosse essa. Tanto é que o CNJ já fez um relatório sobre eles, sobre isso, e diz que Moro, Deltan e aquele grupo lá cometeu crime de corrupção, de peculato, de organização criminosa. Aqui nós estamos tratando de conversa entre assessores do ministro. Ainda que fossem assessores, um do Supremo, outro do Tribunal Superior Eleitoral, estavam tratando do mesmo tema, e é absolutamente natural. É até, eu diria assim, mais do que natural. É necessário que eles trocassem a ideia. É assim que funciona. Eu sei porque eu sou advogado dos tribunais superiores, e eu sei que quando o tema é grave, tem 2, 3 assessores que cuidam do assunto. Quando o tema é mais simples, tem um assessor que faz. Sempre submete depois ao ministro. Então, essa má-fé, eu repito, porque eu estou tentando, desde 2 dias atrás, levar essa discussão para um lado que ninguém está levando. Por que isso está acontecendo? Com o desespero natural de quem vai ser condenado, e serão condenados, há uma tentativa de causar nulidades no processo. Eu nem critico os advogados que fazem isso, não, porque o advogado ele tem o direito de exercer a ampla defesa constitucional.
E está na ampla defesa, ele não pode fazer chicana, ele não pode agir de má fé, ele não pode fazer gestos ilegais, atos ilegais, mas ele pode sim fazer análise e considerar que há alguma ilegalidade para tentar a nulidade do processo. É assim que funciona. Então, o que nós temos agora que discutir? Vocês que têm importância, que têm capilaridade, que têm credibilidade, nós que somos pessoas que estamos inseridas na sociedade como formadores de opinião. Por que demora tanto esses inquéritos? Essa que é a questão. Se nós tivéssemos tido denúncia, se as denúncias tivessem sido apresentadas, porque a Polícia Federal está fazendo um trabalho técnico, um trabalho exaustivo, já tem 3 ou 4 inquéritos que têm relatório. Então, agora, eu acho que nós temos que estar com os olhos voltados para a Procuradoria-Geral da República. Porque não tenha dúvida, fizeram essa tentativa, eu acho que realmente tem mais espuma que o rochedo, tanto é que hoje a Folha já não deu mais o destaque que tinha dado ontem. Ontem, num dado momento, quando saiu a matéria, só se falava nisso, imaginou-se que poderia ter aí uma nova vaza-jato. Depois, tecnicamente falando, eu vi um único, não vou nem dizer jurista, uma pessoa com formação jurídica defender a matéria, entendeu? E de uma forma claramente parcial. Só que se nós não tomarmos a providência de cobrar uma decisão, uma resolução do Ministério Público Federal, logo, logo nós teremos outra investida dessa. Isso aí foi uma investida clara para tentar acuar o Supremo Tribunal Federal, para tentar investir contra a honra do ministro Alexandre, que felizmente teve o apoio no próprio plenário do Supremo Federal, explícito, implícito de todos, que todos estavam sentados ali concordando, mas o presidente da casa veio dizer da legalidade, e o Procurador-Geral da República. Olha só que coisa interessante. O Procurador-Geral da República, em manifestação curta, mas absolutamente pertinente, disse: eu analisei todos esses atos, tanto no Tribunal Superior Eleitoral, porque o Procurador-Geral ele é procurador tanto no Supremo Tribunal Federal, como é procurador no Tribunal Superior Eleitoral, embora tenha indicado sempre um outro para atuar lá. E ele disse claramente que ele atuou e fez a fiscalização dos atos do ministro Alexandre, tanto no Supremo, estes atos, os atos que estão sendo inquinados de ilegais. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma tentativa de ataque ao Poder Judiciário. Só para terminar, é bom também notar o seguinte: isso foi coordenado. Imediatamente, o Senado Federal já começou a falar impeachment. Imediatamente. Quer dizer, o ato político que é coordenado. Eu estive com um determinado senador, que não vou dizer quem é, meu amigo, foi meu cliente, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, e ele me disse: Cacai, nós vamos ganhar as eleições maciçamente nos estados para Senado Federal e vamos pressionar o Supremo com pedidos de impeachment. É isso que está acontecendo. Cacai, você falou desse ato articulado, né? E tem uma suspeita muito forte de que este vazamento partiu da Polícia Civil de São Paulo, sob a guarda do governador Tarcísio de Freitas, né, vinculado a Jair Bolsonaro. Essa suspeita parte do seguinte ponto: um desses 3 assessores auxiliares, né, do ministro Alexandre de Moraes, ele foi investigado em São Paulo num caso de violência doméstica e teve o seu celular apreendido. E o período que a Folha de São Paulo relata ter o acesso, né, dessas mensagens coincide exatamente com o período em que este assessor, em particular, atuou no tribunal. Então, há quem acredite, quem vê aí um forte elemento de que isso possa ter partido justamente da Polícia Civil de um estado governado por um governador bolsonarista. O senhor acha que este fato ele precisa ser melhor investigado? Seria um tanto grave esse tipo de revelação, não? Não, evidentemente, se essa suspeita, tem que haver investigação. Eu prefiro não comentar sobre ela, porque eu sou advogado. Eu gosto de falar em cima daquilo que eu conheço minimamente, que eu pude estudar, que eu li, eu passei esses dias escutando as gravações que eu pude escutar. Eu liguei para amigos meus que são jornalistas que tiveram acesso para perguntar se existia a gravação do ministro Alexandre. Ele me disse: não, ao que tudo indica, não existe nenhuma gravação, são 3 assessores. Agora,
Para mim, o que interessa é o conteúdo, a exploração do conteúdo. Isso é que, para mim, é muito grave. Quer dizer, a exploração do conteúdo ela se dá de uma forma muito parcial, canhestra, uma forma que eu diria de má fé, muitas vezes. É má fé. Eu hoje conversei com um agente importante da imprensa nacional que me disse que esse material foi oferecido a ele há 40 dias atrás, que eles estavam no mercado tentando vender esse material e que as pessoas, evidentemente, foi feita uma análise e viu que aquilo não tinha absolutamente nada de ilegal. Então, é um jogo político, um jogo político. Nós temos que ter um cuidado enorme, porque nunca tinha havido no Brasil, e acho que não sei se em outro lugar, uma tentativa tão clara de desmoralização do Poder Judiciário como na época do Bolsonaro presidente. Nós vivíamos o pior dos mundos. Nós tínhamos um presidente fascista, um presidente que simplesmente liquidava todas as conquistas humanistas dos últimos anos, não é do governo Lula, não, do governo Dilma, de tudo que foi incorporado até de outras civilizações na estrutura do Estado. Nós tínhamos um poder judiciário que teve que resistir. Por quê? Porque o poder legislativo era cooptado. Então, quem sustentou, de certa forma, a estabilidade democrática no Brasil foi o Judiciário, foi o Supremo Tribunal, um poder que eu sempre fui um crítico ferrenho, um poder patrimonialista, um poder machista, um poder racista, em regra. Mas foi ele que sustentou. E o que fez, então, o presidente Bolsonaro? Abertamente, de uma forma que eu nunca tinha visto. Ele chegava a atacar, com palavras de baixo calão, ministros, especificamente ministros do Supremo Tribunal Federal, ministro do Superior Tribunal Eleitoral. Ou seja, eles se recrudesceram lá atrás, o Supremo resistiu, o Tribunal Eleitoral resistiu, o ministro Messias, da AGU, ele faz uma observação muito pertinente, dizendo o seguinte: olha, tudo isso que está sendo analisado tem que ser analisado no contexto do momento em que estávamos vivendo. Nós vimos um ataque ao Estado. A gente viu uma tentativa de golpe, que redundou em 8 de janeiro. Mas na época que o Bolsonaro estava na presidência da República, exercendo a presidência, várias vezes ele afrontou o Supremo Tribunal. Não só a instituição, não só o Judiciário, o filho dele falando que bastava um cabo e um jipe para fechar o Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro Alexandre, ele agiu, ele é um ministro austero, ele é um homem que tem uma formação dura, até eu diria algumas vezes autoritária, essa é a formação dele. E vou dizer uma coisa, felizmente é ele que é o relator desse caso. Felizmente foi ele que, desde o dia 14 de março de 1919, de 2019, quando o ministro fez o inquérito das fake news, abriu o inquérito das fake news, desde esse momento ele está à frente dessa investigação. Então, isso tudo tem que ser levado com muito cuidado. Eu acho que essa observação do ministro Messias é muito pertinente. Nós, naquele momento em que as coisas estavam... Imagina bem, fala o seguinte: olha, analise fulano de tal alguma ação dele. Por que ele falava isso? Porque era um bolsonarista que usava os meios de comunicação para atacar o Supremo Tribunal. E ele tinha informação, evidentemente, porque era público. É muito interessante isso. Os relatórios que ele tinha o direito de pedir eram relatórios que coletavam informações públicas. Não há absolutamente nada de irregular. E, repito, o ministro Alexandre, naquele momento, ele era um juiz eleitoral. Embora seja ministro, ele é juiz eleitoral. Então, ele tem poderes de polícia pelo artigo 41 do Código Eleitoral. Ou seja, ele tinha que fazer isso sob pena, inclusive, de prevaricar. Para mim, isso é o principal. É óbvio, e eu concordo com você, que é grave saber de onde vem, onde é que foi engendrado isso, essa investigação tem que ser feita, mas isso só vai comprovar o quê? No meu ponto de vista, se foi o fulano de tal que vazou. Só vai comprovar que existem grupos que continuam atentando contra a soberania do país, contra a soberania do Poder Judiciário, a independência dos poderes. Isso é que interessa. Por isso é que eu repito, pela terceira vez, é importante que a sociedade esteja para mim é extremamente relevante, esteja atenta para os caminhos que vai ser tomado pelo Procurador-Geral da República. Porque se esse inquérito se prolongar por um tempo determinado, nós vamos ver várias coisas como essa para tentar desestabilizar o Poder Judiciário. Cacai, é muito esclarecedor aí tua fala. Fica muito claro, né, que não houve nada ilegal, até necessário, como você disse, essa troca de informação, né, entre os assessores.
Mas a gente está vendo uma repercussão grande em relação a isso, sobretudo da mídia hegemônica, até comparando, né, com a Lava Jato, que também é uma coisa muito clara, que não tem nenhuma relação, não tem nenhuma analogia. Mas eu queria te ouvir se essa repercussão toda, né, todo esse auê que está acontecendo, se isso tem possibilidade de contaminar os inquéritos que estão nas mãos de Alexandre de Moraes, né? Porque você falou aí, são julgamentos que muita gente está sendo condenada há vários anos. Você acha que tende a afrouxar um pouco essa condenação? Do meu ponto de vista, um ato como esse, um movimento como esse, vai chamar atenção para isso que eu estou falando. Eu escrevi um artigo há 2 semanas atrás, em que o título, inclusive, era Bolsonaro tem o direito de ser processado. Porque o advogado criminal convive com pessoas que estão sendo investigadas, a investigação as pessoas não têm ideia do que é o drama da investigação. Aquilo termina com a paz da família, com a paz da pessoa. Chega um momento da investigação que a pessoa tem o direito ou de arquivar ou de ser processado e aí fazer a sua defesa técnica. Então, eu acho que, nesse momento, o que deve acontecer é que agora vai ter uma pressão para que esses inquéritos cheguem ao fim. E o fim, nesse caso, como o trabalho da Procuradoria da Polícia Federal foi muito bem feito, serão os processos, será a denúncia. Eu acho que vai ter um efeito contrário. Primeiro, que o ministro Alexandre fez está correto, a própria discussão que se deu naquele momento do Supremo, na abertura da sessão de ontem, já foi. O presidente do Supremo, ministro Roberto Barroso, fez uma declaração muito clara, o decano, como é a regra, fez uma declaração muito favorável a ele. Repito, o Procurador-Geral da República diz que aqueles atos todos, os atos inquinados de irregulares, por uma reportagem que realmente foi de má-fé, esses atos, o Procurador-Geral da República disse, no plenário do Supremo Tribunal, há 2 dias, que passaram pela supervisão dele. Imagine. Quem é que pode analisar se tem irregularidade? É o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, na pessoa do Procurador-Geral, já disse que está regular. Então, não há nada que possa trazer nenhum tipo de nulidade. Eu acho que o que pode acontecer, que espero que aconteça, nessa linha que eu estou propondo, é que tem uma discussão agora assim, por que ainda não tem processo? Eu, na época do ministro, do presidente Bolsonaro, na época da pandemia, eu escrevi inúmeras vezes, até cunhei uma expressão, poderes imperiais nas mãos do Procurador-Geral da República. Não sei se vocês já leram isso. Porque nós fazíamos as representações para que o Bolsonaro fosse processado pelos crimes da pandemia, e ele não era processado porque o doutor Aras não processava. E no Brasil, o sistema que nós temos é um sistema interessante. No momento pré-processual, o Procurador-Geral da República tem mais poder do que os 11 ministros supremos juntos. Se os 11 ministros supremos amanhã se reunirem no plenário do Supremo e falarem vamos processar o Bolsonaro, passou de todos os limites, não dá, não pode. Tem que ter uma peça chamada denúncia, que é uma peça formal que, se recebida, inicia ação penal. Ou seja, o que nós temos que fazer agora é dizer chega, a investigação já se prolonga por tempo demais. No caso de 8 de janeiro, gente, nós temos 300 pessoas presas. Agora, Cacai, Você só terminou um raciocínio. Claro. Como é que você vai prender aquele que é pretendente de terrorista e não vai... Estão presos, 12 anos de cadeia, 15 anos de cadeia, 300 pessoas presas. E você não vai processar o financiador forte, não vai processar os generais e os militares de alto coturno, não vão processar o Bolsonaro e os grupos ligados a ele, os políticos ligados a ele. Aí sim será um escândalo. Aí sim será a desmoralização do Ministério Público e do Poder Judiciário. Cacá, eu só queria te perguntar, na verdade, sobre o fato de estarmos em calendário eleitoral. A campanha oficialmente começou no dia 15. Me parece que o Procurador-Geral da República tem dado algumas sinalizações de que não pretende oferecer denúncias neste período para supostamente não influenciar as eleições. Isso é um absurdo enorme, é um absurdo sobre todos os aspectos. Em primeiro lugar, é uma instrumentalização que se pode fazer da investigação e até mesmo do Ministério Público Federal. Eu não acredito que o doutor Paulo Gonet pense dessa forma. Eu vou te dizer por quê. Dentre outros motivos, o Procurador-Geral da República, quando tem uma investigação que foi feita pela Polícia Federal, que chega à conclusão que tem crime, o procurador só tem 3 hipóteses. Ele tem a hipótese de se convencer que é crime e denunciar, no caso, parece que a investigação foi muito bem feita. A hipótese de falar que não tem crime e pede o arquivamento,
ou pede novas diligências. Agora, ele não pode condicionar isso a uma época de período eleitoral. Até porque nós temos que imaginar o seguinte: vamos que isso ocorresse a partir de novembro, então, vamos pensar se vai ou não ter denúncia por causa da questão eleitoral. A partir de dezembro, as campanhas eleitorais federais estão na rua. Não oficialmente, não é o calendário eleitoral, mas isso tem eleição muito mais importante que a da presidência da República. De 2 em 2 anos no Brasil, você tem eleição. Então não vai haver denúncia nunca. Se você colocar esse condicionamento, as pessoas, os políticos que mexem exatamente com o sistema eleitoral, não serão processados nunca. Isso, a gente tem que ter muito cuidado de não instrumentalizar a polícia e o Ministério Público para não atrapalhar as eleições. Isso eu concordo. Na época da Lava Jato, eu advoguei para um determinado governador que tinha sido 4 vezes governador do Estado. Ele estava em primeiro lugar na campanha do Senado. Quando faltava pouquíssimos dias para as eleições, houve uma operação absolutamente ridícula e ele ficou em 5º lugar na eleição. Agora, nesse momento que nós estamos, com uma investigação que dura já algum tempo, com o Ministério Público Federal já com 3, se não me engano, 3 ou 4 relatórios nas mãos, condicionar isso ao calendário eleitoral, no meu ponto de vista, é instrumentalizar o Ministério Público. Fora que uma trégua de quase 70 dias é tempo de sobra para essa turma se assanhar, né? Aí está se assanhando, né? Na verdade, assim, né, eu conversei com muita gente nesses dias agora. Conversei com políticos, conversei com jornalistas, conversei com pessoas do Judiciário, com pessoas do Ministério Público. Eu acho que a fragilidade dessa... Você imagina, uma fragilidade de um material desse, da repercussão que deu, você imagina gente falando em nulidade, falando em pedido de impeachment do ministro Alexandre. O pedido de impeachment do ministro Alexandre passou a ser uma conversa de botequim. Então, eu acredito que a partir daí, se não tiver por um fim, ou denuncia, ou pede arquivamento. No meu ponto de vista, tem elemento suficiente para denunciar. O Procurador-Geral da República é o dominus lide. Ele é que é o dono da ação penal. Só que não pode ficar, porque virão outras. Eu digo o seguinte: as pessoas, repito, as pessoas que estão sendo investigadas em 8 de janeiro, elas têm o direito de estar extremamente apreensivas. É natural. Elas estão vendo que o cara que estava na frente lá, insuflado por eles, pegou 12 anos de cadeia, vai ficar 8 anos preso, gente. Essa é a regra. Então, eles sabem que... Deve ter conversado com o advogado. Vem cá, aquele cidadão lá que foi preso lá dentro, quebrando o Supremo Tribunal, pegou 12 anos, 15 anos. O que vai acontecer com os financiadores? Vai acontecer com os políticos que criaram a ideia e que seriam os beneficiários? Vão pegar 25 anos. Vão pegar 30 anos. Então, é natural que a gente tem que ter um cuidado enorme, que é um momento que vai dar mais estabilidade ainda. Eles fizeram agora, eu diria, uma primeira ação, já fizeram outras com menos repercussão, em cima do Alexandre, e virão outras. Então, é necessário que a sociedade fique atenta e cobre uma postura do Ministério Público Federal. Cacai, você citou há pouco a importância que teve o STF, né, e particularmente a figura do ministro Alexandre. No momento que foi necessário defender a democracia no país, né? O STF foi vanguarda nisso e foi um papel político, embora muito criticado, né, por alguns analistas, com um papel político. E hoje eu estava lendo um articulista de um jornal aqui do Rio, muito importante, ele dizendo que o STF é um tanto volúvel, né, que uma vez o próprio Sérgio Moro, né, já esteve próximo de estar lá como ministro do STF, era muito bem quisto, né, e recebido no Supremo, até que a coisa virou. Assim como o Lula, que havia sido condenado, também recebeu habeas corpus do Supremo, que por conta desse perfil, digamos assim, volúvel do Supremo politicamente, esse arranjo em torno, né, digamos assim, do ministro Alexandre de Moraes, que o Supremo, né, monoliticamente o vem defendendo, ele estaria prestes a ruir. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão, se esse papel que o STF assumiu, né, desde o meio, digamos assim, do governo Bolsonaro para cá, se ele começa a se modificar do ponto de vista político a partir de uma cisão dos ministros, entre os ministros. Olha, não existe vácuo de poder, né? Se nós temos um poder, na época, nós tínhamos um poder fascista que afrontava frontalmente o poder judiciário, que era o governo do Bolsonaro. E você tinha como eu disse, um legislativo cooptado
o Poder Judiciário foi que fez o que tinha que ser feito, que é defender a Constituição, usar os limites da Constituição e a força que teve com apoio de boa parte da sociedade. Na verdade, nós todos tivemos um apoio fundamental, escrevendo, debatendo, indo para a rua, fazendo o papel que tínhamos que fazer. Eu não acredito muito nesses conchavos que existem, não. Por exemplo, quando o Moro foi absolvido na questão eleitoral, muitos amigos meus e pessoas que eu respeito disseram: o Tribunal Eleitoral passou a mão na cabeça dele. Não, eu acho que o processo era fraco. Olha, eu questiono o Moro desde quando ele era super-herói. Corri o Brasil inteiro, fui talvez o primeiro, ou um dos primeiros, certamente, a fazer o enfrentamento a ele. Desde o início, quando eu falava que ele era corrupto, eu corria riscos. Hoje não, porque quem fala é o Conselho Nacional de Justiça, que diz que tem que ser investigado por corrupção, por peculato e por organização criminosa. Então, eu corri o Brasil fazendo isso. Eu não tenho dúvida de que, no entanto, eu tenho que ser técnico, tenho que ser coerente. A coerência constitucional é que me dá tranquilidade para ir para qualquer fórum, debater. Eu acho que naquela questão específica eleitoral foi fraco. Eu até digo para você, e fiz essa análise um dia antes do julgamento. Eu falo, olha, eu quase torço para o Moro não ser cassado. Porque se ele for cassado, ele vai para o primeiro grau, a tendência é que o processo vá para o primeiro grau, e aí nós teremos um longo tempo para ser julgado. O Moro não tem nenhuma credibilidade no Supremo Tribunal Federal. Ele é tratado até com certo desdém pelo despreparo intelectual. Ele é um indigente intelectual, pela quantidade de vezes que ele afrontou o Poder Judiciário. Então, eu acho que ele ter ficado no Senado, se essa denúncia vier rápido, porque, veja bem, nós estamos falando que existe um inquérito que investiga corrupção, peculato e organização criminosa. Quem fez isso foi o Conselho Nacional de Justiça. Então, eu não acredito que isso vai mudar essa conclusão. O Supremo Tribunal é um tribunal que tem um quê de política institucional. Claro que tem. Quando você tem uma decisão como a do ministro Dino agora, que movimenta o Congresso Nacional, eu estava ontem no jantar em Brasília, e a decisão dele mexeu com Brasília, o Congresso Nacional tremeu. Isso é natural que se dá numa democracia. A democracia é esse jogo de peso e contrapeso. Mas eu não acho que tenha nenhuma influência, a não ser naquele ponto que eu ressaltei para vocês, que é o fato de que esse ataque ao Poder Judiciário, esse ataque deliberado ao ministro Alexandre, criando factóides, fazendo interpretações que não são interpretações razoáveis, algumas de extrema má-fé, como comparar o ministro Alexandre ao Sérgio Moro na Lava Jato, eu acho que isso pode fazer com que tenha uma necessidade de agilizar o processo. Essa é a minha expectativa. Cacá, eu agradeço muito pela sua atenção, pela sua participação, você que está sempre presente aqui conosco para esclarecer esses pontos. Muito obrigado, Cacá. Eu que agradeço, eu acho que é importante, acho que nesse momento em que, mais uma vez, tentaram atacar o Poder Judiciário, atacar a democracia brasileira, esses debates servem para que a gente fique atento. Muito obrigado. Eu que agradeço, Cacá. E nos encaminhamos aqui para o fim do nosso programa. Eu só vou passar aqui rapidamente a palavra para o Maurício para ele vender o peixe dele, porque ele é o autor da reportagem de capa de Carta Capital desta semana, que fala aí sobre a disputa eleitoral deste ano, aí, essa disputa sendo travada entre Lula e Jair Bolsonaro, sua primeira grande medição de forças, né? Maurício, sem entregar muito jogo, porque senão depois o pessoal fica preguiçoso e não vai ler a reportagem, dá uma pista para a gente do que o leitor vai encontrar lá. Então, eu convido todo mundo a ler essa matéria, porque nela a gente destrincha, né, as estratégias iniciais, tanto do lado do Lula, né, quanto do Bolsonaro. Né? O Lula, ambos, na verdade, de olho em 2026, né? O Lula presidente vai certamente disputar a reeleição e preocupado em fortalecer palanques e fortalecer, né, manter ou ampliar, né, a frente em defesa da democracia que derrotou o Bolsonaro nas últimas eleições. O Bolsonaro, por sua vez, embora, né, estando inelegível, ele próprio não poderá ser candidato, mas também de olho em 2026, buscando fortalecer não somente o PL, seu partido, mas como outros candidatos ligados ao bolsonarismo para o Brasil afora. A gente fala um pouco sobre as regiões, né, sobre as principais cidades, fala um pouco sobre o Nordeste também, onde existe um interesse especial
tanto do lado da esquerda, né, de manter sua hegemonia, quanto do lado da direita, de romper, né, esse cerco aí, nesse domínio da esquerda na região. Falamos também, Rodrigo, sobre a participação das primeiras damas, né, da atual, a Janja da Silva e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro na campanha. Enfim, nós estamos mostrando estratégias, tanto do lado do Lula quanto do Bolsonaro, que são os dois principais nomes, né, as duas principais figuras dessa polarização, né, que o país vive desde 2018. Quais são as estratégias de cada um para esse pleito municipal, que promete ser, embora a gente saiba, né, e alguns analistas nos dizem isso na matéria, que o pleito municipal sempre tem muito, né, de questões locais na mesa, né, o que importa muito são as questões da cidade mesmo, mas em que pese isso, esse pleito desse ano, essas eleições, vão ser muito nacionalizadas, né, por conta dessa polarização, e a matéria mostra um pouco desse cenário. Tá certo, Maurício. Fabíola, você gostaria de acrescentar algum assunto? Podemos encerrar? Não podemos, só ficar de olho aí no desdobramento, né, dessa polêmica em torno de Alexandre de Moraes, se ele vai vir com sangue nos olhos nos próximos capítulos dos inquéritos e dos julgamentos. Tá certo. Bom, para finalizar, eu só gostaria de convidar as pessoas que estão nos acompanhando aqui a conferir o evento que Carta Capital promoveu ontem em Brasília, com a presença do presidente Lula, da ministra Simone Tebet, do ministro Alexandre Silveira. Foi um encontro que debateu temas muito importantes, relevantes para o desenvolvimento nacional, como é o caso da integração com os países da América do Sul, né, e as rotas comerciais que estão sendo criadas, inclusive com passagem para o Pacífico, e também os caminhos para uma transição energética justa e sustentável, né, inclusiva. Todos esses temas eles foram abordados neste evento que foi promovido por Carta Capital e que faz parte do ciclo de debates Um Projeto de Brasil. Esse evento ele foi transmitido pelo canal de Carta Capital no YouTube, então vocês podem conferir na íntegra, e tem também uma reportagem na edição semanal de Carta Capital com a cobertura deste evento e que destaca, na verdade, uma declaração do presidente Lula que sinalizou a possibilidade do Brasil aderir à chamada nova Rota da Seda, um mega projeto de investimento em infraestrutura, em desenvolvimento, que é liderado pela China e que contempla nada mais, nada menos do que 2 trilhões de dólares em investimentos em mais de 150 países. Então, se o Brasil embarcar neste projeto liderado pela China, certamente deve despejar um caminhão de dinheiro aqui para uma série de projetos. Lula, neste evento promovido por Carta Capital, falou sobre isso, diz que está sim considerando a proposta chinesa, que quer ouvir o que o Brasil tem a ganhar com isso. Então, eu recomendo muito a leitura dessa reportagem também, que está em nossa edição semanal. Bom, pessoal, agradeço muito a presença da Fabíola, a presença do Maurício, ao Sebastião Moura, nosso editor de vídeo hoje, que está fazendo a transmissão direto de Teresina. Eu não sei se vocês sabem, o Seba é de Teresina, está lá, minha gente, garantindo essa transmissão para a gente. E agradeço a todos que nos acompanharam também aqui no nosso programa, além dos nossos 2 convidados, o Gustavo Figueroa, da SOS Pantanal, e o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, que na hora que o Cacai estava aqui, eu embolei para falar o nome dele, mas agora que ele não está, eu falo perfeitamente, né? E depois ele vai ficar chateado comigo. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Um forte abraço a todos.